O presente estudo surge como uma forma de avaliar a otimização das propriedades termofísicas de um fluido de troca térmica, nesse caso a água, quando nanopartículas de óxido de alumínio são dispersas. Para começar a explicar um pouco sobre o nosso trabalho, nós temos que entrar no conceito de o que é a nanotecnologia e as nanopartículas. Bom, a nanotecnologia é uma ciência que se dedica ao estudo da manipulação da matéria numa escala atômica e molecular, lidando com estruturas de 1 a 100 nanômetros, como pode ser visto na nossa escala nanométrica. É cada vez mais frequente a necessidade de criar novas tecnologias com o intuito de melhorar e aperfeiçoar sistemas que usam a transferência de calor por meio de fluidos, como é o caso de diversas áreas como indústrias automobilística, civil, aeronáutica, embalagens, medicina, sensores e baterias, indústrias têxtil, dispositivos eletrônicos e optoeletrônicos e ainda dessalinização de águas do mar e filtros. As nanopartículas de óxido de alumínio foram sintetizadas através do método de Pechine, que consiste em dissolver o nitrato de alumínio e ácido cítrico em água destilada sob agitação constante a uma temperatura de 70 graus Celsius, que atuam como agente quelante, formando um complexo metal citrato bastante estável. Após 24 horas, adiciona-se etileno glicol para que ocorra a esterificação, mantendo a solução a 100 graus Celsius para a água evaporar e promover a poliesterificação, formando a resina, que descansará na estufa a 80 graus Celsius por 12 horas, e então colocada na mufla a 500 graus Celsius por 1 hora, com adição de oxigênio, através de mini compressor. As nanopartículas foram adicionadas em água com a ajuda de um dispersante. Assim, o nanofluido foi armazenado em um becker e observado durante 30 minutos para verificar a ocorrência de precipitação, o que não aconteceu, seguindo-se assim com o nanofluido para o sistema. O esquema do sistema utilizado consiste em um tanque de sistema de aquecimento, uma bomba peristáltica, um ventilador com fluxo direcionado e indicadores de temperatura. No tanque será feito o aquecimento do fluido até a temperatura desejada através de um aquecedor de água portátil. Após, encontra-se uma bomba que será responsável pelo transporte do fluido. Para controlar o fluxo, é utilizada uma válvula angular após a bomba. A medida da vazão do sistema foi realizada pela técnica de massa por tempo, por intermédio de um cronômetro e uma balança semi-analítica. O fluido é então bombeado para o radiador, onde será feita a troca de calor entre o ar atmosférico e o nanofluido em alta temperatura, onde o radiador faz o papel de trocador de calor do sistema. O ar atmosférico é fornecido por um ventilador que será colocado próximo ao radiador e fará a troca de calor por convecção forçada. O fluido então retornará ao tanque de armazenamento, fechando o ciclo do sistema. A análise do coeficiente de transferência de calor é feita baseada nas diferenças de temperatura. Para isso, são utilizados termopares ao longo de todo o circuito. Para a caracterização das amostras, foram realizadas duas técnicas: difração de raio-x, DRX, e espalhamento de luz dinâmico, DLS. O espalhamento de luz dinâmico é uma técnica de medição do tamanho e da distribuição do tamanho das partículas. A técnica consiste na dispersão de moléculas dissolvidas em um líquido e o espalhamento de luz será utilizado na identificação do tamanho das partículas. O equipamento utilizado foi o NanoZeta Sizer da Malvern Instruments da Universidade Federal de Ouro Preto. Já a difração de um feixe de raio-x é um método de análise da rede cristalina do material. O DRX utilizado foi o equipamento do Laboratório de Engenharia Química da Universidade Federal de São João del Rei. Com esses resultados, foi possível comprovar a presença de óxido de alumínio na amostra. O microscópio eletrônico de varredura é um equipamento capaz de produzir imagens de alta resolução da superfície de uma amostra. Através dessa técnica, foi possível mapear a superfície da amostra e produzir e identificar a presença de oxigênio e alumínio, sendo possível garantir a presença de óxido de alumínio. Através do espalhamento de luz dinâmico, foram obtidos tamanhos de aproximadamente 400 nanômetros de partículas. Através do DRX, foi possível observar a curva característica do óxido de alumínio. Para estimar a eficiência da troca térmica, foi calculado o número de Nusselt,
pois este é diretamente proporcional ao coeficiente de troca térmica. Então, o efeito da nanopartícula na eficiência da troca térmica do fluido foi feita a relação entre o número de Nusselt da nanopartícula e o número de Nusselt da água. E os resultados obtidos estão dispostos no gráfico a seguir.